Eu perguntei uma vez assim, o que você faria se houvesse uma obrigação de se alistar? Eu falei, eu falei, próximo avião para Singapura eu não vou participar. Por quê? Porque é uma sociedade que já tem essas feições de países mais ricos, né? São pessoas que já estão relativamente bem, etc. Não vão querer se arriscar nesse sentido e também dizem, para o meu bem-estar, não é fundamental se a gente controla politicamente Taiwan ou não. Então, assim, é interessante acompanhar o discurso oficial, que é muito agressivo atualmente, piorou muito nos últimos anos. Mas, assim, eu também hoje, eu não sei se haveria, de fato, um apoio da população para esse tipo de coisa, a não ser que o governo chinês realmente tem um plano, como o Putin também tinha. Tanto que os soldados russos que foram inicialmente enviados para a Ucrânia carregavam consigo os uniformes para o desfile de vitória em Kiev, né? Para anunciar a vitória. Não havia uma expectativa de um confronto real. O governo não estava preparado de maneira sistemática para esse confronto, tanto que a população recebeu um recado de que se tratava de uma operação militar especial, que você não vai fazer isso se você acha que vai ter uma guerra de 10 anos, o que hoje é o cenário mais provável. Aí você vai dizer, olha, gente, vai ter uma grande guerra, mas por tais e tais motivos é importante a gente arcar com esse custo. Então, eu acho que o que pode acontecer é uma tentativa de uma operação rápida, seja um bloqueio cibernético, por exemplo, um ataque cibernético que acaba com a internet brevemente, que facilita ou que dificulta uma defesa, ou algum bloqueio naval, algo que possa gerar que na cabeça das Forças Armadas chinesas leve a uma situação em que Taiwan diz, olha, não queremos conflito, vamos negociar, e aí a China vai conseguir o que quer sem conflito, em função do custo muito, muito alto que um confronto teria, já que é uma região também onde tem muitas outras forças muito perto, então pode haver uma escalação com muita facilidade. O Japão está perto, os Estados Unidos estão perto. Mas, assim, a gente precisa acompanhar aliás, na semana passada, né, eu tenho ações da Apple, por exemplo, e as ações caíram recentemente. Por quê? Porque o governo chinês disse que funcionário público não pode ter mais o iPhone, que é super popular. E quantos são funcionários públicos lá? Milhões de pessoas. Muitas pessoas, obviamente. Funcionários, assim, é uma quantidade enorme e é uma elite econômica. Então, isso aí foi um sinal ruim, assim, o investidor se assustou, porque isso pode ser um primeiro passo para um bloqueio, dizer iPhone não pode mais vender. E aí a Apple vai ter um problema grande, obviamente. Perdeu o mercado de 1,4 bilhão de pessoas. E a Apple tem feito de tudo para tratar bem a China, né? Tentou, assim, foi visto como o país que mais investiu para fomentar as relações com lideranças chinesas, etc. Então, a China dizer, olha, iPhone não dá mais para funcionário público, é um precedente muito preocupante. Então, eu fico pensando assim, quais... né, sem entrar aqui em muitos detalhes, mas assim, eu olho para as empresas e falo assim, qual empresa consegue reagir bem, qual não tão bem assim? E eu acho que muitas dessas multinacionais estão muito expostas. Uma que não está tão exposta assim é, por exemplo, a Alphabet, por exemplo, o Facebook, etc., que não tem nenhuma presença na China, né? Então aí é uma situação um pouco mais confortável, assim. Mas realmente é bom assim, olhar às vezes para as posições e dizer, e se? De que forma cada parte dos investimentos acaba sendo afetado assim, por essas crises geopolíticas. E aí te perguntando já de nossas questões internas e dos nossos vizinhos. Eu acompanho um pouco, bem menos do que você com certeza, noticiário internacional. E pareceu que os governantes europeus, até os americanos, ficaram um pouco surpresos com a postura do Lula. Porque eu me coloquei na figura, vamos supor, de um presidente americano. Ele olha para o Brasil e fala, poxa, é muito importante que o Brasil esteja mais alinhado conosco do que com a China. E eu acho que eles esperavam algo assim do Lula. Mas, de repente, quando o Lula vai dar declarações, a gente viu manchetes de gente falando, nossa, que decepção, né? Poxa, não sabíamos que seria assim.
E como a gente vive aqui o nacional, eu achei que até que foi meio óbvio o que o Lula estava fazendo. Foi um pouco mais do que eu imaginei nas declarações, mas eu achei que ele ia querer mais alinhamento com China. E a gente está olhando agora para a Argentina. Em breve teremos eleições. Vocês acham que, aliás, você acha que os Estados Unidos, eles preferem uma vitória do Javier Milei? Pensando que apesar dessa retórica de Brasil, Estados Unidos, Chile, né? Mas que ele é mais alinhado ideologicamente com os americanos, e isso independente de quem estiver no poder nos Estados Unidos. Porque tanto faz se vai ser o Biden, se vai ser o Trump, para um cara que é libertário, é melhor fazer negócio com os americanos do que, por exemplo, com os chineses.